Olá, sejam bem-vindos. Esse é o nosso 7º podcast Comunique-se. E hoje eu estou aqui com uma convidada querida, intensa. Eu já a conheço há tantos anos e eu a conheci em cima de um palco, dançando, trazendo energia, emoção para as pessoas através de algo que você sabe fazer muito bem, que é a música. Seja bem-vinda, Fernanda Fell! Obrigada, Kelly. Nossa, é um prazer imenso, imenso, imenso. Eu repito assim para você sentir o quanto é importante para mim estar aqui, porque eu sempre admirei você e você esteve nas fases mais difíceis da minha vida. Então, esse convite eu não teria como negar. É realmente um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E vamos lá, né? Eu vim tentando me preparar para as coisas que você vai me perguntar, né? Todos os comunicadores pensam isso. Eles querem saber antes o que ela vai me perguntar, o que você vai me perguntar. Eu acabei de dizer para a Fer, eu vou perguntar o que só você sabe, que é sobre você. Começou o nosso podcast, a nossa entrevista. Obrigada, André, pela campainha, pela sineta. A gente acabou esquecendo. Fer, conte para mim o início da tua história. Quem é você? Onde mora? Onde vive? Conta aí um pouquinho para nós. A minha história, eu diria que, como muitos aí já me conhecem, eu não poderia contar de uma forma diferente. A minha história já começou desde cedo na dança. Eu danço desde os meus 3 anos, que eu comecei no balé. Sempre fui uma pessoa que gostei muito de esporte, muito. Eu dancei, eu fiz balé, eu fiz jazz, eu joguei futsal, eu joguei handebol, eu fiz muay thai. Então, corri, fiz bicicleta, né, nesses campeonatos de bike que estava tendo agora nos últimos tempos. Então, para me definir, eu quase que poderia me definir como uma atleta. Porém, como eu nunca fui uma profissional, né, não definiria como. Mas a minha vida, eu diria que até então se resumiria em dança e música. Por eu também ter meu pai que trabalha com música, meu pai é músico desde que eu nasci. Eu nasci no dia do músico. Uau! Logo, a intenção é de atleta. Mas digamos que o foco meu era mais a arte. Interessante. Na questão de arte. Eu fazia os festivais com o meu pai desde criança, eu participava cantando ou dançando. Então, era mais aquela questão da arte com a música. Já que eu não consegui ser atleta, né? Porque a Fernanda não desenvolvia muito bem. Tinha dificuldade de terminar, de concluir as coisas? Isso, é isso que eu ia dizer. Eu gostava, mas eu sempre fui uma pessoa indisciplinada. Não tenho medo, não tenho vergonha de admitir isso. A Fer da Zumba, a Fer do Anavanda, a Fer da farmácia por um tempo. Sim, um tempão, nossa. E agora a Fer dos personalizados. Isso. Que eu quero que você me conte se você definiu o nome da empresa ou não. Fer, eu te conheci em um momento... Eu me aproximei de você em um momento muito frágil, porque a Fer sempre se expôs nas redes sociais. Demais. Comunicação para você não era um desafio até então, até você entender sobre como comunicar, vamos falar assim. E a Fer, volta e meia, tinha um vídeo dela... polêmico nas redes sociais. Treta em cima de treta. Volta e meia, ela estava esbofeteando alguém através da comunicação. Até que eu sempre assisti quase todos. E eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. Tem treta aqui. Tem desafios aqui. Até o ponto que eu cheguei e falar, opa, tem dores aqui. Muitas dores aqui. Isso. E um dia eu criei coragem, porque eu sou dessas, assim. Eu acho que tanto terapia, remédio, treinamento não se dá para quem não sente dores. Ninguém chega para você você tomar um remédio para dor de cabeça e você vai tomar se você não tiver. Exatamente. Você vai procurar isso. E aí, para alguns, eu tenho coragem de oferecer o treinamento. Foi quando eu me conectei novamente com você e te chamei. Fer, venha
fazer um treinamento de comunicação comigo? O que passou pela tua cabeça? A gente fez uma chamada de vídeo. Lembro bem dessa Me noite. conte, eu não sei, você teve depressão pós-parto? Sim. Eu quero saber um pouquinho desse momento e como foi para você o meu convite. Então, assim, eu vou dar uma resumida, assim, buscando o lá de trás, como eu fui parar nisso, né? A minha formação é administração, me formei em 2005. E, desde então, eu trabalhei na área. Trabalhei em banco, trabalhei, como você falou, na farmácia, em algumas, tanto na área do marketing quanto na área comercial. O meu foco, eu diria, o meu talento seria para vendas. Eu gosto de vender. Então, eu sempre trabalhei nessa área. Gostava, fazia cursos, ia atrás de me aprimorar, me desenvolver. E chegou uma época ali que, como eu falei, essa questão com a dança, ela foi acelerando dentro de mim quando eu comecei a ver que eu poderia me tornar uma profissional nisso também. Então, eu trabalhava de dia e à noite eu fazia aula nas academias. E um belo dia eu um professor meu teve que se ausentar por questões de saúde e ele falou: Fer, você que sabe todas as coreografias, você dá aula para mim? Nossa! Pensa, aquela menina que quis ser Paquita da Xuxa e a Xuxa convidou. Foi mais ou menos assim. E eu gostei, eu aceitei o convite e ali eu falei: como é que eu faço para virar professora da academia? Né? Daí eu tenho as minhas madrinhas, que eu chamo, né, que me incentivaram, que me apoiaram. Até gosto de falar o nome dela, que é a Andressa Ávila, que ela que assim que me deu um empurrão, ela que me falou o que era zumba, como que fazia para virar professora. Nisso eu imediatamente comecei a fazer a faculdade de educação física para me permitir trabalhar com isso. E acabou que eu acabei me encantando somente pela dança. Então eu fiz a faculdade de asmeia, como a gente fala aqui em Guarapuava. Acabei que não terminei porque eu queria trabalhar só com a dança. Então, com a condição que eu poderia trabalhar era não fazer exercícios no meio da aula. Então, eu trabalhava só com as técnicas de dança e ali eu continuei. Abandonei a faculdade, mas eu continuei trabalhando com a dança. Eu trabalhava de dia, agora eu não me recordo. Eu estava, acho que, na farmácia, e à noite eu dava minhas aulas. E as minhas aulas começaram a ficar mais frequentes, mais lotadas, e eu acabei colocando o meu foco em cima disso, aulas. Participando de eventos aqui em Guarapuava, Curitiba, fora. Ali eu fui. Quanto tempo isso? Nós 10 anos. 10 anos. Foram 10 anos. Só que esses 10 anos eu fui assim numa velocidade que eu, como dizer, eu não dava o pisca, eu não parava para abastecer. E o meu corpo começou. E a falta de conhecimento técnico começou a me fazer falta. Pela questão de eu ter abandonado a faculdade, eu mesma não conseguia cuidar do meu corpo. Até que ponto eu poderia ir? Qual que era o meu limite? Não, eu achava que fazendo... uma coisa que eu escutei esses dias que foi muito claro que aconteceu comigo. Você fazendo as coisas por amor e porque você gosta não significa que você tenha capacidade para isso. Eu escutei essa semana até numa pregação do Dave Leonardo, você deve conhecer ele, que eu sou, assim, como é que eu falo? Seguidora dele, né? E ele falou assim, imagina um pai que não sabe nadar, vendo um filho se afogar numa piscina muito funda. Ele vai pular para salvar esse filho, o que vai acontecer? Ele vai morrer junto, porque ele não sabe nadar. Então, só por amor, você não consegue as coisas. Você tem que ter técnica, você tem que ter conhecimento. Legal. E aquilo veio em mim assim como um tapa, assim. Eu falei, foi aí que eu errei. Eu quis dançar, porque eu amava dançar, eu sabia dançar, mas a dança, ela, bem ou mal, ela mexe com o corpo, é uma atividade física. Sim. E eu não tinha o conhecimento técnico para isso. Até tinha alguns por causa de alguns períodos que eu fiz da faculdade. E como eu optava em fazer algumas matérias, eu fazia aquelas que me davam... O que você fez depois que você compreendeu isso? Depois que eu compreendi isso, eu pensei, ou eu volto para a faculdade e termino, né, para que eu possa tanto não dar instruções erradas para as minhas alunas, apesar de não haver, era mais uma questão de artística da dança mesmo, ou então eu
né? Ou eu parava. Só que nesse impasse que entrou a minha separação conjugal. Foi quando eu me separei do meu casamento de 10 anos. E eu tinha um estúdio de dança nessa época, onde eu tinha assim várias turmas. Eu trabalhava com criança, que é a minha grande paixão. Eu sou apaixonada por criança. E na minha separação, eu tive que fechar meu estúdio. Por questões financeiras, né? Prejuízos financeiros e emocionais. Eu comecei a ter realmente alguns prejuízos financeiros, que pesou bastante. E emocionais, é claro. Nessa fase, eu desenvolvi uma síndrome do pânico terrível. Eu falo terrível porque muita gente que ouve falar nisso acha que é frescura, que acha que é só mais uma modinha, que o pessoal quer se esconder atrás e ficar em casa. Vitimismo, e não é. Eu era uma que achava, porque eu tinha uma parente minha que tinha isso. Eu falava, isso é falta de ter o que fazer. É só você achar o que tem que fazer, que se ocupa a tua cabeça. E o chicote da língua veio, e veio com força. Então, eu sofri uma época muito longa e dolorosa com a síndrome do pânico. Eu digo que eu caí num buraco assim, que eu procurava uma mola no fundo desse buraco, para ver se eu pisava nela e subia. E demorou um tempo assim considerável para eu conseguir me recuperar. Mas ainda não tinha me recuperado quando eu tive um novo relacionamento, após 2 anos que eu estava separada. E esse meu novo relacionamento, muito rápido, eu engravidei. Coisas que eu tinha tentado engravidar há uns 15 anos. 15 anos tentando engravidar? Do meu primeiro relacionamento que eu tive, quando nova, que você lembra que você me conhecia, assim, a gente nós não éramos tão próximos. Não consegui engravidar. No meu segundo relacionamento também. 10 anos juntos, eu não consegui engravidar. E eu, nessa fase que eu já tinha chutado o balde, eu falei, não quero mais. Eu já tinha marcado a cirurgia, né, para tirar o útero por causa da endometriose, enfim. De repente, grávida. Bem igual aquele filme, De Repente Grávida. E aí? Aí foi um choque. Foi um choque porque eu descobri que eu estava grávida e eu estava acelerada nas aulas. E aquelas aulas que eu tive que parar porque eu descobri, eu já estava com quase 2 meses. E não teve, descolou a placenta, eu tive que ficar em repouso total, 90 dias. Quando ia fechar os 90 dias, que eu estava faceira, que eu ia voltar da aula grávida, mostrando a minha barriga de top, que eu sempre sonhava com isso, veio a pandemia. Ai. E aí? Outro desafio. Ai, gente, outro desafio, a pandemia. Todas as academias foram os primeiros lugares a fechar, foram as festas. Sabe o que eu penso, academia. Fê? A vida, o nosso corpo dá sinais o tempo inteiro. A gente ignora esses sinais e aí uma hora ele te chacoalha. Uma hora ele vem e quer te esfregar aquilo. Pera, menina, que você não está vendo isso. E a pandemia, eu acredito que veio para trazer uma mudança na vida de muitas pessoas. Na minha principalmente. Como que foi? Então, assim, aí eu... Nasceu o Breno? Eu tava... não, porque assim, eu tava com acho que 3 ou 4 meses grávida do Breno. Eu não podia mais dar aula, porque as academias fecharam. Eu tentei dar aula online, mas eu não tinha alunas, porque naquela época estava todo mundo assustado. Internet era só notícia ruim, ninguém... Não vingou. Tava todo mundo perdido. Eu dei, acho que, aula online 1 mês. Eu falei, não... para receber pouco pelo meu esforço. Minha gravidez já era de risco. Eu falei, não vou me arriscar, vou ficar quietinha. E nesse meu ficar quietinha, eu comecei a estudar. Coisa que eu nunca fiz. Como eu falei, eu sempre fui indisciplinada, nunca fui muito fã de leitura. Mas eu mudei o meu foco. Aí eu comecei a estudar. Comecei a buscar conteúdos que me dessem um novo direcionamento. E o principal conteúdo que eu comecei a buscar foi a inteligência emocional. Que era coisa que eu comecei a identificar onde que eu estava precisando mais. Porque eu engravidei num momento que eu não esperava. Eu estava trabalhando num escritório que daí eu não podia mais trabalhar, eles tiveram que me afastar. Era a ordem da vigilância, não podia trabalhar grávida. Eu não podia dar aula, eu não podia entrar em supermercado.
Até na Pernambucanas me bloquearam, me travaram lá na porta. Falei, meu Deus. Aí eu comecei a estudar na internet e eu encontrei um cara que você sabe que eu sou fãzaça dele, que é o Thiago Brunet. Imediatamente eu me inscrevi no canal dele. Comecei a participar dos estudos dele, que até hoje existem, e eu peguei no começo, isso que foi legal, que ele estava começando o Café com Destino, e ele também tem o Clube da Inteligência, ele tem o Método Destiny, e eu virei assim uma aluna assídua dele. Eu falei, agora eu vou entrar e eu vou até eu terminar. E não existe fim, né, para ele, mas eu aprendi muito com ele. Mas, assim, online. Online. E eu lembro que quando eu estava, acho que com uns 8 meses de gravidez, eu estava grávida ainda quando eu te procurei ou não? Não, já tinha o Breno. Eu já tinha o Breno. Aí, quando nasceu o Breno, eu também não poderia voltar a trabalhar. Porque daí não tinha escola para deixar o meu filho. Nesse período, eu fiz curso do que você imaginar. De marketing digital, de tráfego pago, de algumas linhas de terapias holísticas, essas constelação familiar. Então, o que eu fiz de curso, e não pratiquei nada, mas eu adquiri conhecimento. Né? E eu acho que essa overdose de conhecimento que eu tive me fez mal. Porque eu abri um leque de caminhos e eu não me identifiquei com nenhum e eu não sabia para onde ir. Entendi. E eu lembro que foi num desabafo na internet com algo que tinha me incomodado muito nesse sentido profissional, que eu fiz um bé na internet. E foi onde você me chamou para conversar. Eu lembro exatamente que eu estava chorando muito e você me chamou para conversar e eu te contei que eu estava aflita, angustiada, o que ia ser da minha vida profissional, que eu não sabia para onde ir. E eu, junto com tudo isso, a depressão pós-parto. E eu tive complicações pós-parto também. Então, assim, eu já não tinha um equilíbrio emocional. E aquilo piorou. Então, eu lembro que eu conversei com você. Você falou do curso. Eu identifiquei muita coisa que você me falou com o que eu já estava ouvindo de outros conteúdos online. Falei, mas presencial deve ser melhor. Eu vou ver se eu enfrento isso. Aí eu lembro que você falou do curso e deixou no ar. E eu acompanhava teus stories, teus conteúdos, e acabei que falei, não, eu vou fazer presencial para eu... Porque não adianta ficar só lendo e não pôr em prática. Acredito não, hoje eu falo que é bem diferente. Porque, na prática, você enfrenta os teus medos. Você começa a ver a tua real capacidade. Porque eu nunca tive dificuldade em falar. Mas eu tenho muita dificuldade em falar certo. Falar pouco e ser objetiva. O que você viu aqui, Fer? O quanto isso te impactou? O principal foi o que eu acabei de dizer, que você sempre fala de uma forma assertiva. Né? Saber dizer. Saber dizer. Não é o que você fala, mas o como você fala. Então, ainda hoje eu ainda dou, sabe, aquela volta, porque eu quero falar alguma coisa para alguém, eu fico dando voltas. E com você, com o curso Comunique-se, eu perdi o medo de ir direto ao assunto. Porque eu tive ferramentas de como fazer isso. Objetividade. Objetivo. Não ficar dando voltinhas, e acabava que eu dava um monte de voltas e acabava nem falando pelo medo. Então, além de vir, eu não diria coragem, mas eu tive argumentos mais firmes. Posicionamento para eu conseguir me comunicar de uma forma mais assertiva, realmente. Saber me posicionar, ser firme. Porque antes eu falava alguma coisa, alguém discordava, eu já... Era... Tolerância zero. Tolerância zero. Aumentou a tua autoconfiança? Com certeza. E você conseguiu se encontrar? Você conseguiu compreender qual é teu lugar, o que você quer, para onde ir, o que fazer com cada ferramenta? Eu falo que depois do curso é como você fala, né? A gente sai de um curso e vem a prática. Então, a prática ela veio do degrau a degrau. Eu fui subindo um degrau por degrau e fui
colocando em prática, quando eu via que eu ia fazer aquilo, eu falava, não pode, a tia Kelly não deixa. Aí eu lembrava de você, das técnicas, e claro que eu continuei buscando mais conhecimentos, mais informações. Legal, sim. E nisso eu comecei, né? Nesse período eu até voltei a dar aula, e foi incrível que até essa parte eu não tinha te contado em off, né? Mas na minha aula eu vi como a minha comunicação era errada com as minhas alunas. Olha só. Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Você falou que você não falava durante as músicas. Eu falei, como assim, Fer? Você dá um show em cima do palco, você não conversa com as tuas alunas? Você falou, não converso. Eu entro muda, danço, canto e saio calada. É isso? Sim. E eu ouvi isso de uma aluna uma vez. Porque daí ela falou que no período que eu fiquei afastada pela gravidez e pela licença maternidade, várias foram fazer aulas em outros lugares. E quando eu voltei, todas voltaram comigo. Elas falaram, Fer, a tua aula, para mim, né, é melhor, na opinião das alunas. Aquelas que voltaram falaram, Fer, eu vou voltar com você porque a tua aula eu gosto mais. Porém... Mas, e o que pesa, a gente sabe, não é o que você fala antes do mas é o que você fala depois do mas. Isso. Então, aquele mas... A gente vê assim que você não tem aquela conexão com as alunas, aquela conversa, sabe, aquela conversa gostosa. Eu não conhecia, não sabia com que trabalhava, se tinha filho, e eu comecei a me conectar com as alunas, sabe? Me conectar e isso fez diferença. Fez bastante diferença. Fez bastante diferença. É como você ir num show de um artista que você adora, o cara subir no palco e só cantar. Sim. Daí te perguntam, foi bom o show? Foi, mas o cara não conversou. A pessoa não falou nada durante o show. É como se isso pesa muito. Para a gente já ir finalizando a nossa entrevista, Fer, teve algo muito marcante agora nos últimos meses, uma decisão que você precisou tomar. Conte para nós. Essa questão, como eu te falei, que daí eu comecei a me conectar melhor com as alunas, foi um afeto, uma aproximação com elas, que eu comecei a me tornar até amiga de algumas, sabe? Isso foi preenchendo aquele vazio que eu tinha dentro de mim, preenchendo amizades que eu não tinha, porque eu nunca fui uma pessoa de muitas amigas. Eu sempre fui uma pessoa assim que eu converso com todo mundo, mas eu sou, acreditem ou não, eu sou uma pessoa isolada. Eu gosto de ficar em casa sozinha, sabe? Solitude. Mas quando eu estou no meio, eu entro num lugar onde eu não conheço ninguém. Eu saio de lá conhecendo, no mínimo, mais da metade das pessoas que estão lá dentro, porque eu converso com todo mundo. Que massa. Mas aí, essa conexão fez eu me aproximar das alunas e, de repente, eu digo de repente, primeiro foi essa questão, que eu percebi que eu estava errando em outro tipo de comunicação do conteúdo que eu estava passando. Eu estava passando um conteúdo que não me agradava. Então, a partir do momento que eu vendo um produto que eu não compraria, eu não vendo mais ele com gosto. Se refere a um estilo de música? A um estilo de música. Ou um estilo de dança? Não, um estilo de música. Que eu fiz um depoimento no Facebook, não sei, eu acho que você até viu, que eu falei que aquelas músicas me desagradavam, que para mim até peguei pesado um pouco, eu falei que para mim é uma poluição sonora, porque eu tenho um comportamento diferente do que aquelas músicas falam. E aquilo começou a me incomodar. E aí eu tomei uma decisão. Eu precisei dar um tempo de 2 semanas, 3 semanas ali por causa da minha saúde, e nesse tempo eu resolvi reformular a minha aula. E nessa reformulação, eu acho que foi isso que me abalou demais. Nessa minha reformulação, triplicou as interessadas pela minha aula. Legal. Falaram, Fernanda, você vai ser uma professora que vai dar o conteúdo que a gente está procurando. Porque aonde a gente vai, nas academias, tem funk, tem besteira. E eu não estou dizendo que isso é errado para todo mundo, mas eu não me sinto bem e muitas mulheres não se sentem bem.
porque o meu público era tudo acima de 30, uma questão de 40 escolha. anos. Né? Então, a gente já está numa idade que você não quer rebolar, descer até o chão. Você quer lá dançar, se divertir sem você se constranger. E até me expliquei isso no vídeo. Falei, não é que você tenha que se constranger, mas vai da pessoa. Sim. E eu era uma pessoa que eu pensava, se eu estou me constrangendo, mulheres igual a mim também estão. E eu comecei a perder aluna e eu não sabia o porquê. E quando eu fiz aquele depoimento no meu YouTube, encheu de gente. Comentário. De comentários, mas principalmente no meu WhatsApp. Tá. Que, nossa, Fer, que coragem. A palavra que eu mais ouvi foi coragem. Que coragem você teve de expor isso. Continue que vai dar certo, que agora vai. E eu me empolguei. E sabe aquela coisa, quanto maior a tua expectativa, maior a tua frustração. Maior tombo. E eu fui precipitada nesse sentido, porque eu havia feito uma bateria de exames e fui na fé, que ia dar tudo certo, que a minha turma já estava montada, eu já estava com mais de 70 mulheres matriculadas, e eu ia começar. É muito assim grandioso a forma como Deus faz as coisas no tempo dele. Os meus exames sairiam na terça e eu ia retornar na quarta. O local onde eu ia retornar às aulas estava ocupado na quarta e na sexta, então eu tive que prorrogar o início das aulas para outra segunda. E naquela semana que eu fiquei avaliando os meus exames, eu descobri uma doença grave. Como diz, não é grave, mas é séria. Exige um tratamento de extremo cuidado, porque é na minha coluna. Eu preciso de uma cirurgia de urgência. E essa cirurgia vai me acarretar aí até 2 anos de recuperação. Então, isso, para mim, foi um choque. Um choque emocional, um choque psicológico, uma revolta com Deus, porque eu estava, assim, buscando fazer as coisas para agradar a Ele. Eu até comentei também no vídeo, quero deixar esse meu testemunho aqui, que a minha decisão foi principalmente em relação à minha espiritualidade, não é uma questão de religião, mas espiritualidade, que eu gostaria de fazer coisas que não desagradassem a Deus, que pessoas que frequentam igrejas que pudessem ir na minha aula e não se constrangessem, não achassem que aquilo era desagradável. E eu estava feliz e, de repente, foi aquele banho de água fria. Uma bomba. Uma bomba. Daí eu perguntei, Deus, eu estava tentando fazer tudo certo, o que foi que eu fiz de errado agora? Aí eu não questionei, porque eu penso assim, isso é bíblico, né? Que tudo que nenhuma folha cai sem a vontade de Deus. Eu até esqueci da passagem bíblica que diz, mas que nada se move sem a permissão dele, que tudo lá na frente se justifica. Então eu comecei a assimilar isso, e vai fazer 3 meses, e eu estou nesse processo de assimilar. Tanto que é a primeira vez que eu estou falando sobre isso, porque eu já estou com o choro engasgado. Obrigada pela confiança. Sabe? Então, eu tive que abrir mão do meu sonho, da minha realização. Porque não era um sonho, porque eu já estava vivendo ele. Da minha realização profissional. Biblicamente falando, eu entreguei o meu Isaac a Deus. Para atender um sinal que precisa de cuidado. Eu não tive escolha. Foi uma ordem e eu disse, tá bom. Só que esse tá bom tá doendo. Mas, assim, não adianta você se vitimizar, você falar que, ai, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Não, eu sou muito elétrica. Que dicas do Comunique-se te apoiariam nesse momento para essa decisão difícil? Vai o barco. O barco está no mar e você precisa continuar remando. Você precisa continuar remando. A vida não acabou. Não acabou. Não tem. Você tem que ficar só sentada? Então, você vai ficar... O que você pode fazer só sentada? Então, meu irmão tem uma empresa de produtos personalizados, que já é bem conhecida aqui na cidade, que é a DW Personalizados. Eu trabalhava na área comercial para ele. E, em conversa com isso, nós dividimos a empresa. Nós dividimos a empresa e ele ficou com o nicho, né, da produção têxtil, que é camiseta, bora, almofada, toalha, bandeira, sacola, tudo que é em tecido, e eu peguei a linha Brindes. Então, essa semana que eu te falei que eu estava em compromisso com o contador, com
CNPJ com empresa, a Fazer abertura de empresa. Essa mudança. Eu abri a minha empresa, estou montando aí, precisando, já sabe? tem nome, tem nome essa empresa. Assim, precisando de uma pessoa que... Do social media. No social media, eu já tinha falado com ele. Eu não montei logo ainda, não montei material, mas o nome vai ser Fefê Canecas, porque é o meu apelido, Casamigas, que todo mundo me chama de Fefê. Me sugeriram Ferfeu ou Fefeu, porque a Fernanda Feu já é bem conhecida, mas eu achei muito... empresarial colocar o meu nome, Kelly Kretschmer. É ela. E lá não vai ser eu. Não vou ser uma palestrante, uma professora. É uma marca. Então, eu já abri, né, o Fefê Canecas, que eu vou trabalhar somente com canecas, mas assim, uma linha mais ampla, mais personalizada, um produto... Assim, aquela coisa bonita, não quero dar qualquer coisa. Né? Então, eu estou buscando trazer novidades para Guarapuava, porque eu vejo que aqui quase que não tem. Né? Mas pessoas gostam muito de pegar de fora, sabe, Fê? Sim, eu fiz um pente fino em Shopee, Elo7, Mercado Livre. Eu comecei essa pesquisa de mercado e eu parei com os copos e taças, como eu te falei, porque é um mercado que tá bem... Aqui em Guarapuava já. Eu comecei a trabalhar, não deu muito procurando certo. Um nicho que... Um nicho mais enxuto. Legal. Mais enxuto, mas que eu possa atender com um diferencial, não aquilo que todo mundo faz. Então, vem aí. A Fefê Canecas. Porque está vendo o Natal, o Ano Novo, vai ser um excelente presente, agregando, claro, outras perfume, ursinho, chocolate. Legal. Fazer uma coisa mais direcionada para presentes. Para pessoas e para empresas. Para pessoas e para empresas. E é claro que o Comunique-se me ajudou a ter essa iniciativa, aquele ponto de partida, porque eu sempre era aquela assim que eu falava, eu vou. Eu conto para todo mundo nessa sala que eu vou. Eu chego ali na porta e falo, vamos deixar para amanhã? Entendi. Então, Fê, vamos falar rapidinho para encerrar, de presente e futuro. Qual a tua visão, qual o teu foco, teu objetivo para os próximos meses ou para os próximos anos? Assim, a dança, que é a minha verdadeira paixão, não está mais na minha programação. Eu tive que apagar ela da minha agenda por questões de saúde. Bloqueou, está inativa na dança. Guardei no cofrinho, não é na gaveta. Guardei lá no cofre, aquele diamantinho que ficou lá. Posso dar uma ideia ao vivo? Pode. Acabou de me surgir aqui. Por que você não ensina alguém para te substituir? Pois é, já fazer me umas aulas gravadas, umas aulas online. É porque assim, todo mundo falava que o meu perfil era diferente de aulas, né? Eu acho que era porque eu não tinha formação em educação física. Eu focava mais aquela bagunça, aquela festa, aquela descontração. Você gostava de uma festa, né? Eu gosto de uma bagunça. Isso. Fica a dica aí, ó. Mas esse vai acabar ficou para trás e a minha... Inativo, né? ok. E agora o meu foco, o meu plano, meus projetos é voltar para a minha primeira formação, né? Administração, virando aos poucos... Colocar em prática aqueles estudos da pandemia, de tráfego pago, pago, marketing digital. Você acredita que vai entrar? Sim. O marketing digital eu já estou trabalhando com o mercado digital também, que são diferentes. Então, eu busquei bastante conhecimento nisso. Só que a minha, não digo minha personalidade, o meu... Seu estilo, teu perfil? O meu perfil é área comercial. Então, quero tomar frente da área comercial e, claro, logo poder ter uma equipe que faça esse trabalho para mim. Sim. Mas vamos virar aí uma... Vamos escutar muito falar de você. Vamos ver tua empresa em evidência. Sim, o meu sonho agora é esse. Comecem as encomendas. Quase assim. Não, a encomenda já dá para começar. Porque eu ainda estou com o nome DW do meu irmão, eu faço por ele. Legal. E assim que eu tiver a minha marca, vai mudar um pouquinho. Mais fofo, com mais mimo. Cara de feira. Cara de feira, assim, umas loucurinhas lá no meio, umas purpurinas, uns brilhos. Fê, obrigada por ter participado. Quero fazer um joguinho aqui que eu faço com os meus entrevistados, que é o ping-pong. Eu digo uma palavra e você me diz o que vier no teu coração.
que vier na tua mente. Eu prefiro que vier no teu coração. Pode ser? Pode. Vamos lá, algumas palavras que eu separei aqui para você. A primeira delas, dança. Saudade. Vida. Vida. Minha família. Minha família. Comunicação. Extrema importância. Pessoas. Importantíssimas. Necessárias. Necessárias. Trabalho. Em projeto. Construção. Em construção ainda. A última, Breno. Meu tudo, a realização de um sonho desde criança. Quem são as Meu pessoas tudo. que mais te apoiam hoje, que mais estão do teu lado? Meu irmão, meu principal incentivador é o meu irmão e o meu marido. O meu marido, aquele assim que dá aquela chacoalhada. O meu irmão empurra e ele vê que eu não vou. Meu marido vem e me chacoalha. São duas pessoas assim. Claro, meu pai e minha mãe também, mas eu digo que profissionalmente, que aquela visão vai dar certo, vai que eu vou te ajudar. Eu tô segurando a tua mão, meu irmão e meu esposo. Legal. Se você pudesse deixar um conselho para quem está nos assistindo, que conselho de fé para público você deixaria? Eu diria assim que a nossa vida é um pouco de clichê, talvez, o que eu vou falar, mas a nossa vida ela é feita de ciclos. E não é sempre que aquilo que você está fazendo bem, que você gosta de fazer, não significa que você vai fazer aquilo para o resto da tua vida. Ela pode ser que seja um ciclo. E as pessoas que você estava suprindo com esse teu trabalho, atendendo com esse teu trabalho, ele pode se encerrar, porque é um ciclo. E eu vejo que isso aconteceu comigo, esse ciclo se fechou. E um novo se abriu para um novo público, para novas pessoas que eu possa atender, se abriu. Então, não tenha medo das mudanças, não tenha medo de enfrentar. Porque, bem ou mal, você queira ou não, elas virão. E é preciso muita sabedoria e inteligência emocional para que a gente consiga enfrentar isso de frente e que consiga fazer acontecer. Uma aceitação. Uma aceitação. Que eu consiga fazer, que eu vou conseguir fazer e acontecer, como outras tantas vezes eu tive essas mudanças na minha vida. Querida, obrigada, Fê, pela tua energia, pela tua amizade, por ser minha fornecedora, por ter sido minha cliente, por eu poder cruzar a minha vida com a tua. É uma honra poder ver você crescendo, se desenvolvendo e ainda transbordando energia. Essa foi minha entrevistada de hoje e quero dizer que eu torço muito pelo teu sucesso, porque preparo você já tem. Não vamos dizer que temos sorte, vamos dizer que temos preparo para a vida. Fica aqui minha gratidão pela tua presença e participação aqui. Obrigada, Kelly. Eu que agradeço. Agradeço por todo o apoio e incentivo que você me deu até hoje. E como você falou do preparo, é muito importante, é isso que eu estou buscando, né? Porque sorte, eu acho que é aquilo que os fracos chamam de quem teve coragem de levantar e fazer. Uhum. Então, é nesse caminho que eu estou indo, buscando, e quero continuar estudando com você sempre que possível. Obrigada. Vou amar que você continue sendo minha seguidora. Fica por aqui o nosso podcast Comunique-se. Se você sentiu que essa entrevista pode conectar alguém, pode influenciar positivamente alguém, já curta e compartilhe nos teus grupos para que nós possamos levar essa comunicação de valor para mais pessoas. E eu te espero no próximo Comunique-se Podcast. Tchau!